Então, a gente vai estudar hoje as definições, fazer aqui um estudo de um apanhado geral sobre função do primeiro grau. Cauã, boa noite. Chino, boa noite. Tudo tranquilo aí, galera? Então, sem perda de tempo, vamos começar aqui e mandar bronca que tem muito conteúdo para a gente ver hoje. Vou falar hoje da definição, tá aqui a colazinha. Vou falar aqui um pouco sobre a definição dessa função. Vai estudar um pouquinho sobre o gráfico dela, tá? Ver aqui algumas ideias, como a gente faz para construir esses gráficos, né, dessas funções. Teve um pouquinho sobre resolução de sistema de equação com duas incógnitas. Eu ensinar aí uma ideia bacana para vocês resolverem. Vou mostrar para vocês o aplicativo GeoGebra, que é muito bom para estudar matemática. Tem umas funcionalidades muito interessantes que vai ajudar vocês a aprender. Vou mostrar hoje aqui a utilização dele no estudo da matemática. Resolvi alguns problemas também com ele, tá? Rita Melo, boa noite, Rita, viu? Tudo de bom. Bem-vinda aí à nossa aula. Vai falar sobre a imagem também, a imagem da função do afim. Vai estudar os coeficientes, né? Coeficiente angular e coeficiente linear. A gente vai falar também sobre o zero da função e a ideia de função crescente e função decrescente. Aí o sinal da função. Vai ver um apanhado geral aí desses temas. Dudu marcando presença também. Bom, nós temos aí a definição de função do primeiro grau. Então, partindo dessa ideia, nós temos aí o seguinte, que uma aplicação, eu não vou entrar aqui na ideia do que é uma aplicação, do que é uma função, tá? Eu vou partir do princípio que a gente já viu isso aí, que a gente já sabe a definição do que é uma função, quando é que não é uma função, tá? Eu vou partir em si do conceito de função do primeiro grau, tá bom? Então, quando fala aqui uma aplicação, nada mais é do que uma função, né? Que uma função. De R em R, recebe o nome de função afim, ou também pode ser chamada de função do primeiro grau, quando, para cada x pertencente aos reais, associa sempre o mesmo elemento, ax mais b, pertencente aos reais, em que a é diferente de zero e b são números reais dados. Então, uma função do primeiro grau, ela associa um número real, tá? Ela pega aqui um número real, você pega um x aqui pertencente ao conjunto dos números reais, tá? E aí você aplica esse x na função, numa função qualquer, tá? E esse número x, ele é transformado em um número da forma ax mais b, que também é um número real. Ou seja, ela leva um número real em um outro número real. Tranquilo? Então, essa é a ideia central do que é uma função do primeiro grau. E ela tem essa forma aqui. Lembrando que esse A e esse B, que a gente fala aqui na definição, são números reais, tá bom? Então, o A é um número real e o B também é um número real. Certo? E a outra condição que tem que obedecer para ser uma função do primeiro grau é que o valor do A deve ser diferente de zero. Tá? O valor do A tem que ser diferente de zero. Então, quando tens uma função da forma f de x igual a ax mais b, então lembra, esse A ele tem que ser um número real e o B também é um número real. Porém, o A, ele tem, além de ser um número real, ele tem que ser diferente de zero. Ele deve ser diferente de zero, tá? E, aqui, no lugar de f de x, a gente pode também trocar por y, tá? Outra notação. Fica y igual
a ax mais b. Aí depois a gente vai ver no gráfico o que representa esse a aqui e o que representa esse b aqui, ó, na prática. Tá? Então, isso é uma função do primeiro grau. Bom, eu estou utilizando nesse exemplo a variável x aqui como exemplo, estou usando x, mas aqui pode ser qualquer uma outra. Tá? Pode ser um t, pode ser um r, um m, etc. Isso aqui vai ficar a critério da questão. Tá? Por exemplo, quando a gente está estudando lá no primeiro ano, a função, na parte de física lá, a função horária da posição. Você vai ter lá S de t. Por quê? Significa que a posição ela é função do tempo. Então, a variável que eu vou utilizar aqui é a variável t. E isso você tem que observar. Tá bom? Então, observando aqui que eu estou usando a variável x, o maior expoente da minha variável x é 1. Né? E isso caracteriza que essa função aqui, ela é uma função do primeiro grau. Tá? Ela é uma função do primeiro grau. Tá, pessoal? Alguma dúvida aí até agora? Alguma pergunta? Continuando. Bom, depois dessa parte introdutória aqui, da definição, então lembra, função do primeiro grau ou função afim, ela é toda a função da forma f de x igual a x mais b. Lembrando que o a e o b são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Tá? Então, o que essa função faz? Ela pega um número real, tá? Pega um x real e eu aplico na função e eu levo em um número da forma x mais b, que também é um número real. Então, a função do primeiro grau, função afim, ela é uma função de R em R. Ela pega um número real e leva em um outro número real. Tá? Nós vamos falar aqui agora um pouquinho sobre o gráfico. Então, de acordo com o teorema, o gráfico cartesiano da função f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, é uma reta. Tá? Então, o gráfico da função da forma f de x igual a x mais b com a diferente de zero é uma reta. Tá, claro, eu também não vou entrar aqui na demonstração dessa propriedade aqui, desse teorema, dessa afirmação, tá? Mas vamos assumir, tá? Vamos assumir que o gráfico de uma função do primeiro grau sempre é uma reta. É uma reta, tá? Vamos admitir isso aí como verdade, tá bom, pessoal? Aí tem a demonstração de como que isso acontece, provar que realmente o gráfico dessa função é uma reta, mas para o nosso estudo aqui, isso não vai ser necessário, não. Importante você guardar essa informação, que o gráfico da função f de x igual a x mais b com a diferente de zero é uma reta. Tá aqui, ó. É uma reta. Então, é isso aqui que você tem que guardar de informação nesse momento. Show de bola. Depois, você vai ter o seguinte. Eu vou abrir aqui agora a tela do aplicativo para vocês, que eu acabei de falar agora há pouco com o GeoGebra, e vou construir aqui o gráfico de uma função do primeiro grau e a gente vai ver realmente que se trata de uma reta. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a outra tela com vocês. Bom,
essa aqui é a interface do programa, tá? Essa aqui é a interface do aplicativo, é um aplicativo gratuito. Você pode baixar aí do seu computador para você estudar matemática. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Para a gente confirmar aí o que eu acabei de falar, que o gráfico da função, de uma função do primeiro grau, é uma reta. Eu vou construir aqui o gráfico da função y igual a 2x mais 1. Tá? 2x mais 1. Então, verifique aí nesse exemplo que se trata realmente de uma reta. Tá? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Olha aí, ó. Essa parte aqui, essa retazinha azul. Então, essa reta aqui representa o gráfico da função f de x igual a 2x mais 1. Aí depois eu vou mostrar para vocês o que é que vai significar esse 2 e o que é que vai significar esse 1. Então, o que vocês têm que guardar aqui e ver, ó, que realmente o gráfico de uma função do primeiro grau, ou seja, uma função da forma ax mais b com a diferente de zero, é uma reta. Então, como vocês podem conferir aí no aplicativo. Tá? É uma reta. Muito bem. Deixa eu ver o que tem que falar aqui mais. Vamos pegar aqui outra. Eu vou construir outro gráfico de outra função. Agora, a função que eu vou construir, o gráfico dela é menos x mais 3. Menos x mais 3. Então, verifica agora que é o gráficozinho que ficou desenhado da cor vermelha. Olha aqui. Então, esse aqui é da função g de x e esse aqui é o gráfico da função f de x. Então, vejo que cada um tem suas características, né? Vejo que o gráfico da função f, que é o gráfico azul, ele tem uma inclinação. Já o gráfico da função g já tem uma outra inclinação. Né? Então, isso vai ser caracterizado pelos coeficientes da função. Isso a gente vai estudar mais para frente. Tá? Então, eu quero que vocês entendam primeiro isso aqui, que o gráfico é uma reta e essa reta ela é caracterizada pela função. Então, os coeficientes da função o a e o b é que vai ditar como que essa reta vai ser construída no plano cartesiano. Bom, a gente viu que o gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Bom, agora como que eu faço para esboçar o gráfico de uma função no papel, né, na mão? Eu mostrei ali utilizando o aplicativo, de forma rápida ele gera o gráfico para você, é uma forma legal para você estudar e aprender de forma rápida. Agora, na prática, como é que eu faço para construir o gráfico, né, de uma função, esboçar o gráfico, né, a ideia do gráfico de uma função do primeiro grau? Vou pegar novamente o mesmo exemplo que eu fiz lá, tá? O gráfico a função é y igual a 2x mais 1. E o outro gráfico, o exemplo era y igual a menos x mais 3. Então, temos aí dois tipos de gráficos, né? Duas funções diferentes. Beleza. Então, para eu fazer o esboço do gráfico dessas duas funções, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é pegar a minha função igual a ela a zero. Mais para frente, a gente vai ver que isso nada mais é do que calcular o zero da função. Tá? Eu vou estar adiantando já para vocês. Então, já vamos até aproveitar e adiantar o tópico de zero de uma função. Então, para calcular o zero de uma função, você vai pegar ela. Né? Então, nesse exemplo aqui, dessa função y igual a 2x mais 1, o valor do a é 2 e o valor do b é 1. Então, como você pode conferir aqui, ó, o valor do a é 2 e o valor do b é 1. Nesse exemplo aqui, o valor do a é 1, tá aqui, ó. Opa, menos 1, quer dizer,
Tá aqui, ó, menos 1, e o valor do B é 3. Então, você tem que observar esses dois valores. O A vale menos 1 e o B vale 3. Porque é através desses valores que a gente vai fazer o esboço do gráfico da função. Tá bom? Então, aqui, esse aqui vai ficar como? Você vai pegar a função, que é 2x mais 1. Você pega a função 2x mais 1 igual a ela a 0. Então, agora a gente vai resolver essa equação e calcular o valor do x. Então, vai ter 2x igual a menos 1. Então, x vai ser igual a menos 1 sobre 2. Bom, e o que é isso aí? O que é isso aqui que eu acabei de encontrar? Isso aqui, pessoal, a gente chama, não está estudando a função do primeiro grau, isso aqui é o zero da função. Tá? Esse número que eu acabei de encontrar aí, x igual a menos 1 sobre 2, é o zero da função. Professor, e o que esse zero da função representa? Esse zero da função representa onde o gráfico vai interceptar o eixo de x. Então, quando eu construí lá na tela do computador aquela reta, vocês viram que ela cortava o eixo de x e cortava o eixo de y em um ponto, né? Em um determinado ponto. Então, esse zero da função representa o valor onde o gráfico vai cortar o eixo de x. Então, vai interceptar o eixo de x no ponto menos 1 sobre 2. Então, sempre que você for esboçar o gráfico, você vai e calcula o zero da função. Que aí você já sabe onde a reta vai cortar o eixo de x. Tá? Em segundo lugar, esse aqui é o primeiro passo que você vai fazer. Tá? Esse é o primeiro passo. Você calcula o zero da função. O segundo passo é você observar o valor do B. Tá? Vou até escrever aqui, ó, observar o valor de B. Você vai observar aí o valor do B. E o que o valor do B indica, professor, na função? O valor do B, que nesse caso aqui é 1. O valor do B vai indicar onde a reta vai cortar o eixo de Y. Certo? Guardem essa informação. O zero da função indica onde a reta corta o eixo de x e o valor do B indica o valor onde a reta vai cortar o eixo de y. Então, verifiquem aqui que vai cortar o eixo de x no menos 1 sobre 2 e vai cortar o eixo de y no ponto 1, onde o y vale 1. Tá? Então, vou compartilhar novamente a tela com vocês do aplicativo. Deixa eu voltar aqui. Para a gente observar lá o gráfico que a gente construiu. Então, olha aqui. Vejam na tela do computador aí, ó. Esses dois gráficos, eu vou ocultar aqui o segundo, vou deixar aqui só um. Tá, só esse aqui. Então, que é o que a gente calculou lá. Veja que a reta aqui, ó, ela está interceptando o eixo de y, nesse ponto. Tá? Vamos verificar quem é esse ponto aqui. Então, fazer a intersecção aqui, ó, da reta com o eixo, ele marcou esse ponto aqui. Aqui é onde a reta corta o eixo de y. Nesse ponto aqui. Vamos ver aqui onde ela vai cortar o eixo de x. Clica na reta, clica no eixo de x, ele faz a intersecção. O próprio aplicativo já faz a intersecção e marca o ponto para você. Então, veja aqui, ó. Olha o ponto B. Já tenho aqui o ponto B. E tenho o ponto A. Esse ponto aqui, que é o ponto onde o gráfico corta o eixo de x, que nada mais é do que 1 sobre 2. 1 dividido por 2, que dá menos 0,5. Como a gente fez lá no cálculo. Tá? E ele vai cortar o eixo de y onde? Onde o y é 1. Lembra que o valor do B lá é 1? Então, tá aqui. Ele vai cortar o eixo de y no 1 e vai interceptar aqui o eixo de x, né?
no menos 0,5. Menos 0,5 a gente sabe que é menos 1 sobre 2. Se você dividir menos 1 dividido para 2, você vai encontrar menos 0,5. Então, comprovando realmente que o nosso cálculo está correto e que agora a gente pode esboçar o nosso gráfico, tá? No papel. Então, prosseguindo aqui, ainda na tela do aplicativo aqui, a gente percebeu que a reta ela vai cortar o eixo de x no zero da função, tá? Verifica que o zero da função é o ponto onde a reta corta o eixo de x, ou seja, o y vale zero. Veja no ponto aqui que o y é zero, tá? Então, quando o y é zero, o x é menos 0,5. Significa que a reta vai cortar no menos 0,5. Tá? E o valor do b é o ponto onde a reta corta o eixo de y. Tá? Se o ponto está sobre o eixo de y, é porque o x é zero. Veja aqui, ó, que o x é zero e o y é 1, que é o valor do b. Então, olhe na função aqui, ó. Olhe na função, ó. F de x, ou seja, y, é igual a 2x mais 1. Veja que o valor do b é 1. Veja que onde a reta corta o eixo de y também é no 1. Então, isso é coincidência? Não. É fato real. Tá certo? Sempre isso aqui vai acontecer. Você vai olhar para o valor do b e já vai descobrir onde a reta vai cortar o eixo de y. É no valorzinho no b. Então, de volta aqui para o nosso cálculozinho, a gente pode fazer aqui a ideia agora do esboço do gráfico dessa função. A gente viu lá que o programa calculou para a gente. Você vai marcar aqui, ó, o eixo de x, eixo de y. Bom, ela vai cortar o eixo de x no menos 1 sobre 2. Então, você marca aqui, ó. Menos 1 sobre 2. E vai cortar o eixo de y onde? No b igual a 1. E no b igual a 1. E aqui você vai traçar a reta passando por cima desses dois pontos aqui, ó. Então, rapidão a gente consegue montar e ver o gráfico, né? A ideia, o esboço do gráfico de uma função do primeiro grau. Então, é só isso que você vai fazer para esboçar o gráfico de uma função do primeiro grau. Tem questões que pode aparecer para vocês que o cara ele te dá o gráfico e pede para tu dizer que é a função, né? Então, você pode observar essa ideia aí. Então, ele te dá a função e pede para tu dizer quem é o gráfico, quais as alternativas que representam o gráfico daquela função. Então, fazendo dessa forma aí, você consegue fazer a ideia do gráfico e ver lá qual a alternativa correta. No exemplo 2, nós temos y igual a menos x mais 3. Então, fazendo aqui o cálculo, vamos calcular o zero da função. Então, pega a função menos x mais 3 igual a zero. Que menos x é igual a menos 3. Logo, x vai ser igual a 3. Então, já sei onde a reta vai cortar o eixo de x. Ela vai passar pelo 3. Tá? Ela vai cortar no ponto 3 e 0. Ela vai passar pelo ponto 3 e 0. 3 para o x e 0 para o y. Esse ponto aqui vai ficar em cima do eixo de x. Tá? E quem é o valor do b? O valor do b é 3. Então, ela vai cortar no eixo de y também passando pelo 3. Bem no ponto, que ponto? Onde o x é 0 e o y é 3. Então, ó, tá aqui os dois pontos onde a reta vai passar. Ela vai passar pelo ponto 3 e 0 e vai passar pelo ponto 0 e 3. Então, você fazendo aqui a ideia do gráfico, riscando aqui, ó, o esboço. Aqui vai ter o x, aqui vai ter o y. Aí você marca aqui o 3. Vamos marcar aqui mais ou menos o 3 aqui e vamos marcar o 3 aqui também. Então, ó, tá os dois pontos. Ela vai cortar o eixo de x no 3, que a gente calculou o zero da função, que deu 3, e veio que o valor do b também é 3, então vai cortar o eixo de y no 3. Então, fazendo aqui a reta, passando por esses dois pontos, você vai ter isso. Ó. E esse aqui é o esboço do gráfico da função y igual a x, menos x mais 3. Então, rapidão, você consegue fazer aí o gráfico de uma função. Então, matamos aí a definição, o gráfico, né?
e como construir. A gente viu como é que faz aí a construção desse gráfico. Agora eu vou apresentar para vocês um problema clássico. Luiz Fernando colocou o valor do B pode vir diferente de 1? Pode. Lembra que o valor do B é um número real. O valor do A e o valor do B eles são números reais, tá? Então, pode vir um valor sim diferente de 1, tá bom? Pode ser 1, pode ser 2, 3, 1 sobre 5, raiz quadrada de 2 sobre 3, enfim. Respondeu aí tua pergunta, Luiz? Muito bem. Então, vamos mandar bronca aí. Então, vimos aí a ideia do gráfico. Como é que a gente faz para construir esse gráfico? Calculo o zero da função e depois observo o valor do B. Esses são os dois passos, né? Para você montar aí o gráfico da equação. Montar esse gráfico. Então, agora nós vamos ver uma situação. Aqui é uma situação em que ele te deu a função e pediu para você construir o gráfico, tá? Agora nós vamos ver outra situação que pode acontecer também, que o cara pode te dar os pontos para você montar um gráfico só com os pontos, tá? Então, isso aqui vai entrar dentro de um teorema da geometria plana, que por dois pontos distintos passam a única reta. Então, esse teorema, ele assegura isso, que por dois pontos distintos passa uma única reta. Então, significa o quê? Que para eu construir essa reta, eu posso utilizar dois pontos. Tá? Eu vou mostrar para vocês duas maneiras de resolver isso aí e de como vocês podem fazer, encontrar a função tendo dois pontos dessa reta. Então, coloquem na cabeça de vocês. Função do primeiro grau, a ideia central é uma reta, tá? Então, quando eu falo de função do primeiro grau, é uma reta. Função afim é uma reta, tá? É uma reta. E essa reta, para ser construída, eu posso fazer ela de várias formas. Uma delas é eu tendo pelo menos dois pontos. Tendo dois pontos, eu já consigo calcular quem é essa função e consigo montar o gráfico dela. Então, vejam nesse exemplo, obtenha a equação da reta que passa pelos pontos 1 e 2, 3 e menos 2. Tá? Eu vou fazer isso aqui lá pelo aplicativo, pelo GeoGebra. Eu vou pegar aqui os pontos. Os pontos que são 1 e 2, e 3 e menos 2. A gente vai construir lá utilizando o aplicativo. Então, aqui nós vamos construir a reta passando por esses dois pontos, né? Vamos marcar aqui quem são os pontos. O primeiro ponto é 1 e 2. Então, vou marcar aqui, ó, 1 e 2. Está aqui. Vai ser aqui. Está aqui, ó, ponto 1 e 2. E o segundo ponto é 3 para o x e menos 2 para o y. 3 para o x e menos 2 para o y. Então, vai ser aqui. Então, a equação dessa reta que a gente vai construir, que ele está pedindo para fazer nesse exercício, é construir a função, né? Montar a função que passa aí, a equação da reta, ou seja, montar a função que corresponde a essa reta aqui, ó, que passa por esses dois pontos, pelo ponto A, que é 1 e 2, e pelo ponto B, que é 3 e menos 2. Deixa eu mostrar aqui. Nome e valor. Nome e valor. Para apresentar aqui os pontos. Show de bola.
Muito bem, então tá aqui, ó. Vejam que os pontos foram marcados, ó. O A, que é 1 e 2, e o B, que é menos 3 e 2. Agora a gente vai montar a reta aqui, ó. Vou fazer a reta. Então, para isso, eu vou pegar aqui a ferramenta de reta aqui. Tá, ó. Passa pelos dois pontos, olha aí. Pronto, tá aqui. O aplicativo montou para mim aqui a equação 2x mais y igual a 4. Ó, 2x mais y igual a 4. Se eu isolar o y aqui, vai ficar menos 2x mais 4. Y igual a menos 2x mais 4, que é a equação dessa reta. Então, se eu pegar aqui e construir aqui a função, ó, 2x, menos 2x mais 4, vejam que vai coincidir com a reta aí, ó. E aí, vai coincidir com a reta que eu criei. Vou até apagar aqui, ó. Aí, ó, a função g menos 2x mais 4, que é a reta que passa pelos dois pontos, ó. Então, essa aqui é a equação que nós vamos ter que descobrir lá. Menos 2x mais 4. Y igual a menos 2x mais 4. Como que a gente faz? Vou ensinar aqui. Eu vou ensinar das maneiras mais fáceis, porque tem uns que são mais complicados. Vocês vão fazer da maneira mais fácil que eu vou ensinar. Então, vamos voltar lá para a tela do OpenBoard. Bom, tá aí. A questão é: obtenha a equação da reta que passa pelos pontos 1 e 2, e 3 e menos 2. Então, fazer esse cálculo aqui, vou fazer aqui de duas maneiras, ó. Primeiro, é a mais simples. Você pode fazer logo assim, direto, ó. Você pega os pontos 1 e 2, isso aqui é um bizu de ouro, viu? Uma regra de ouro. Anote no caderninho de vocês aí, não esqueçam. 1 e 2, vocês vão pegar o ponto aqui. Primeiro é 1 e 2, tá? E o segundo ponto é 3 e menos 2. Vocês vão escrever aqui embaixo. 3 e menos 2. Embaixo desses dois pontos que vocês escreveram, vocês vão colocar o x e o y, que são as incógnitas que nós utilizamos aí na função. Tem o x e tem o y. E logo abaixo do x e o y, você vai repetir essa primeira linha aqui, ó. Tá? Quem é a primeira linha? É 1 e 2. Sempre você vai repetir por último aqui, ó, a primeira linha. Então, ficou como? 1 e 2, 3 menos 2, x e y, e por último, 1 e 2. Agora você vai fazer a multiplicação. Quando você for fazendo essa multiplicação dessa forma aqui, você vai fazendo a multiplicação assim, ó. Então, quando você for fazendo assim, você vai colocando o sinal de mais. Ó. Então, 1 vezes menos 2. Menos 2 mais 3 vezes y, 3y, mais x vezes 2, 2x. Pronto, terminou de fazer assim, ó, não coloca mais o sinalzinho de mais. Agora, você vai começar a fazer aqui, ó. Quando você começar a fazer nesse sentido agora, sinal de menos, ó. Menos, menos. Então, vai ficar, ó. Menos 2 vezes 3, 6. Menos 2 vezes x. Menos 2 vezes x. Menos 2x. Ó, observem que tem um menos pelo fato de que eu estou fazendo agora nesse sentido, e tem o menos que deu da multiplicação, viu? Muito cuidado. Tá? Aí, menos. Agora, y vezes 1, y. Quando você fizer tudo isso aqui, você iguala a zero. Eu vou voltar lá para o chat. Vocês conseguiram entender essa parte aí?
Posso prosseguir, pessoal? É a resolução do problema? Vai lá, responde no chat aí para mim, galera. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pergunta, pode perguntar. O processo é sempre esse aí, ó. Você escreve o primeiro ponto, escreve o segundo ponto, depois x e y, e depois você repete o primeiro ponto na última linha. Que no nosso exemplo aí era 1 e 2. Beleza, pode prosseguir aí. A galera tá dando um aval aí para eu prosseguir. Então vamos ver aqui. Agora eu vou fazer as continhas, né? Que tem que fazer aqui. Vamos organizar aqui os y, né? Os y. Eu tenho aqui 3y e aqui eu tenho menos y. Então, 3y menos 1y dá 2y. X. Eu tenho aqui 2x e aqui eu tenho menos 2x. Aqui vai ficar positivo, ó. Menos 2x. Então, vai ficar 2x positivo. Então, 2x mais 2x. Então, vai dar quanto? 4x. E aqui eu vou ter menos 2, menos 6. Eu vou ter menos 8. Então, isso aqui tudo é igual a zero. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou isolar o y, porque eu quero encontrar a função da forma y igual a x mais b, ó, que é a função do primeiro grau. Eu encontrar ela dessa forma aqui. Então, isolando o y aqui, eu vou ter 2y igual... Vou passar o 4x para o outro lado, vai ficar menos 4x, passando o 8, que está negativo, vai para lá positivo, mais 8. Então, o y vai ser igual. Agora, o 2 está multiplicando o y, ele vem para cá dividindo o 4 e o 8. Vai ficar menos 4 sobre 2x mais 8 sobre 2. Logo, o y vai ser igual. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. X. 8 dividido por 2, 4. Certo? Então, encontrei o que aí? Y igual a menos 2x mais 4. Então, essa aqui é a minha função procurada. Essa função aqui é a função que corresponde à reta que passa por esses dois pontos. 1 e 2, e 3 e menos 2. Então, voltando para o aplicativo, voltando lá para a tela do aplicativo, vejam o que a gente encontrou lá. O que a gente encontrou lá? No GeoGebra. Olha aí. Menos 2x mais 4. Y igual a menos 2x mais 4. Então, a mesma resposta. Então, é dessa forma que você vai fazer para encontrar a equação de uma reta que passa por dois pontos. Tem outras maneiras de fazer? Tem outras maneiras de fazer. Só que eu acho mais trabalhosa. Tem uma que você você vai montar, vai dar um sistema de equação do primeiro grau, aí você tem que resolver o sistema para encontrar o A e o B, aí depois que você monta a função. Por aqui você faz logo direto, já encontra logo a função de cara. Então, para não perder tempo na prova, marcar logo a alternativa correta, seria a alternativa y igual a menos 2x mais 4. Esse é um tipo de questão clássica, onde ele te dá os pontos para você encontrar a equação da reta. E aí, pessoal, gostaram aí dessa ideia aí?
dessa dica especial aí, ó, é uma dica de ouro essa daí que eu estou passando para vocês. Livro nenhum vai ensinar esse bizu aí. Não tem. Então, você monta a equação da reta, tendo os dois pontos, usando essa ideia aí. Esse bizu, que é importante, você vai ganhar tempo na prova. Tá? Então, matamos aí a parte de construção de gráfico. Tá? Depois mandar no grupo os slides, tá? Eu converto aqui em PDF, aqui eu mando os riscos para vocês, tá? Os rascunhos, tá bom? Em PDF. Show de bola, show de bola. O que é que a gente pode ter mais aqui? A gente pode falar agora um pouquinho da imagem, né? A imagem da função afim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu vou colocar aqui para vocês anotarem aí no caderno de vocês. São 1, 2, 3, 4. São 4 exemplos. Tá? São 4 exemplos aí para vocês treinarem. Deixa eu organizar aqui. Então, são exemplos desse mesmo tipo que eu acabei de mostrar para vocês. Onde ele te dá os dois pontos e pede para você, olha aí, ó. Obtenha a equação da reta que passa pelos pontos, olha aí, ó. Então, letra A, letra B, letra C, aqui é para vocês treinarem, utilizando essa regrazinha que eu mostrei para vocês agora há pouco. Sobre a construção. Agora vamos falar aqui um pouquinho da imagem, né? Da imagem da função do primeiro grau. Então, a gente observa o seguinte, o que é a imagem, né? A imagem da função, né? A gente tem aqui a função da forma ax mais b, onde a gente viu o seguinte, que essa função, ela pega um x pertencente aos reais, pega um número real, né? Através da função f, ela transforma esse número em um número da forma ax mais b. Então, claro, você vai calcular o valor da função, você substitui o x por um valor, tá? Multiplica pelo a e soma com b. Isso vai gerar um número. Vou dar um exemplo aqui, bem prático. Ó. Se eu pegar aqui y igual a 2x mais 1. Bom, vamos pegar aqui alguns exemplos. X igual a 1, x igual a 2, x igual a 0, x igual a menos 1. Vamos fazer aqui 4 cálculos aqui rápido. Ó, primeiro, se o x for 1, veja que eu estou pegando aqui o x como é um número real. Eu estou pegando um número real e vou aplicar na função para descobrir o y. Então, vai ser y vai ser quem? 2 que multiplica o x, que é 1. Né, ó, o x, que é 1. Tá? Aí, somado com quem? Com 1. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Então, veja que eu peguei o x igual a 1, que é um número real, e transformei ele pela função em um y igual a 3. Então, eu tenho o ponto 1 e 3. Ou seja, atribuindo na função o valor do x igual a 1, eu encontrei a imagem do x igual a 1 como sendo 3. Então, eu digo que a imagem do elemento 1 pela função y igual a 2x mais 1 é 3. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Veja que quando eu substituo, eu faço esse cálculo aqui. Ó. Isso aqui me gera um único número, que também é um número real. Veja que 3 é real.
seja, eu pego o x igual a 1, que é um número real, e transformo ele em y igual a 3, que também é um número real. Então, uma função no primeiro grau é isso. Ela pega um número real e, através da função, ela transforma o número ax mais b, transforma em um número da forma ax mais b, que é um número real. Tá? Então, agora, se o x for 2, veja que o y vai ser 2 vezes. Agora o x vale 2. Aí, mais 1. Então, veja que isso aqui é um número. Isso aqui tudo é um número. Que número é esse? Basta resolver a conta. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1. Isso aqui é igual a 5. E aí eu tenho o número, o par ordenado, ou seja, o ponto 2 e 5. Ou seja, quando o x é 2, o y é 5. Ou seja, a imagem do elemento x igual a 2 é 5. Tá? Quando o x for 0, agora o x vale 0. Então, eu vou ter y igual a 2 vezes. Então, agora o x vale 0. Mais 1 igual. Aqui. Mais 1 igual. Então, agora que eu tenho 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 dá 0, mais 1, 1. Então, eu tenho o par ordenado 0 e 1. Ou seja, a imagem do elemento 0 é 1. E, por último, aqui, para x igual a menos 1, y é igual a 2 vezes menos 1 mais 1. Então, isso aqui vai ser igual. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, eu vou ter o ponto menos 1 e menos 1. Então, veja que para todos os valores de x, que são números reais, que eu atribuí na função, eu encontrei valores de y, também que são números reais. Ou seja, a função do primeiro grau, ela pega um número real e, através da função, leva esse número também em um número real. Tá? E esse número real que eu encontro aqui no final, tá, é chamado de imagem. Tá? Esse número que eu encontrei aqui é a imagem de quem? Do x que eu peguei lá nos números reais. Então, o 3 é a imagem do 1. O 5 é a imagem do 2. E o 1 é a imagem do 0. O menos 1 é a imagem do menos 1, no nosso exemplo. Então, quem é o conjunto imagem da função afim? Então, a gente vai afirmar aqui que o conjunto imagem é igual ao conjunto dos números reais. Ou seja, todos os números reais. O que quer dizer isso? Que para todo número real que eu pegar aqui x, eu vou ter uma imagem lá dentro do conjunto dos números reais também. Eu vou ter a resposta como sendo um número real. Então, o conjunto formado por todos esses elementos aqui, que são chamados de imagens, vai ser definido como conjunto dos números reais. Olha aqui. Ó. Então, no estudo da função afim, o conjunto imagem é o próprio conjunto dos números reais. Então, como é que eu posso ver isso, né? Como é que eu posso ver isso? Professor, significa assim, que qualquer x que eu pegar e colocar aqui, sempre eu vou encontrar um y? Sim. Qualquer x real que você pegar aqui e substituir nessa função, você vai encontrar um y também real. Dá para ver isso como? Eu vou mostrar aqui algebricamente. Tá, então vamos pegar aqui a função y igual a ax mais b. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o valor do x na função. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Ax igual a y menos b. Então, esse b aqui eu vou passar para o outro lado. Então, ficou ax igual a y menos b. Então, isolando o x, vai ser o quê? Y menos b sobre a.
Pronto. Agora aqui sim eu tenho. É o valor do x. Se eu pegar qualquer x da forma y menos b sobre a e atribuir na função, eu vou encontrar o valor do y. Então, se eu pegar aqui, ó, se eu substituir ali, ó, ax mais b. Então, vamos substituir aqui para vocês verem como dá y certinho. Então, se eu pegar aqui a que multiplica. Quem é um x? X é y menos b sobre a. Y menos b sobre a. Mais b. Olha aí. Posso eliminar aqui o a com a. Sobra y menos b mais b. Então, menos b mais b dá zero, sobra y. Ou seja, toda vez que eu tiver a função y igual a x mais b, que eu pegar um x dessa forma aqui, ó, eu vou encontrar um y. Ou seja, para todo x que eu pegar, eu vou sempre ter um y. Então, por isso que eu consigo concluir que o conjunto dos números reais é a imagem. É igual à imagem da função do primeiro grau. Ou seja, a imagem da função do primeiro grau é o conjunto dos números reais. Sempre vai ser o conjunto dos números reais. Por conta disso aqui. Porque eu posso, para todo x que eu pegar, eu vou ter um y. Que também é um real. Um número real. Deixa eu voltar aqui para vocês. Pessoal, vocês conseguiram interpretar essa ideia que eu fiz aí? Rita pediu, o senhor pode repetir? Ah, posso sim, posso sim. Posso sim, vamos repetir aqui. Então, voltando aqui, eu vou apagar aqui de novo, fazer de novo. Então, vamos iniciar aqui mais uma vez. Ó. Vai ter, ó, eu quero mostrar que o conjunto imagem é igual ao conjunto dos números reais. O que significa isso? Que para todo x que eu pegar nos reais, vai existir um y também nos reais. Tá? De forma que esse y é a imagem do x, pela função. Ó, pela função. Lembra que eu pego o x, substituo na função, faço os cálculos e encontro o y? Pois é. É isso aqui. É isso que está dizendo aqui. Que eu pego um x nos reais, aplico na função e encontro um y, também real. Tá. Em outras palavras, eu quero mostrar para vocês que para todo x que eu pegar real, vai sempre existir um y. É isso que eu quero mostrar para vocês. Mostrando isso, eu estou provando que o conjunto imagem é o conjunto dos números reais. Vamos lá. Então, basta eu pegar o seguinte. Eu quero encontrar um x que eu colocando aqui, fazendo as continhas, eu encontro um y. Então, esse x tem que ser de que forma? Então, você pega a função aqui, ó. Tá aqui, y igual a x mais b e isola o x. Então, vai ficar, ó, ax mais b, eu vou fazer assim, ó, igual a y, né? Só troquei de lado aqui, ó. Certo? Aí, ó, ax é igual a y menos b. Veja que o b está positivo, passei para cá, negativo. Então, eu vou ter aqui. Eu vou ter aqui x, vou isolar o x aqui, vai ser igual a y menos b sobre a. Então, esse aqui é um possível valor para o x que eu posso atribuir aqui. Ó. Então, todo x que eu pegar dessa forma aqui vai me levar em um y. Ou seja, é o que eu estou mostrando aqui. Que todo x real que eu pegar dessa forma aqui, ó, y menos b sobre a, vai me levar em um y também, que é real. Então, como é que eu faço para ver isso? Para que isso aqui vai gerar um y. Então, eu vou pegar um x aqui, ó. O x eu vou pegar dessa forma aqui, ó. Y menos b sobre a. Lembra que agora eu atribuí os valores de x igual a 1, x igual a 2, x igual a 0, x igual a menos 1. Agora eu vou pegar um x dessa forma aqui, ó. Y menos b sobre a. Então, vamos pegar a função. Y igual
AX mais B. Então, agora eu vou substituir. Quem é o X? Esse X aqui é Y menos B sobre A. Vai ficar Y igual a A que multiplica. Quem é o X? Y menos B sobre A. Mais o B. Como está multiplicando aqui, eu posso eliminar. Ó. Isso aqui com esse. Vou ter que Y é igual. Aí sobrou quem? Y menos B mais B. Posso eliminar o menos B com mais B dá zero, sobra Y igual a Y. Olha aí, ó. Ou seja, quando eu peguei um X dessa forma, eu consegui encontrar um Y. Então, peguei um X real e consegui encontrar um Y também real. Então, qualquer X que eu tomar dessa forma aqui, ó, sempre vai ter um Y. Então, o que vocês têm que guardar de informação mais importante é isso aqui, ó. Que o conjunto imagem da função do primeiro grau é o conjunto dos números reais. Show de bola? Então, falamos aqui, matamos mais um tópico aqui, que é a parte de imagem da função afim. Guardem essa informaçãozinha para vocês. Agora sim, nós vamos entrar na parte mais interessante, que agora a gente vai falar dos coeficientes. Os coeficientes da função afim. Deixa eu... que são os coeficientes. Coeficiente angular, né? E o coeficiente linear. Então, vamos ver aqui os coeficientes. Coeficientes da função do primeiro grau. Ó. Então, uma função do primeiro grau, ela tem essa forma. Y igual a AX mais B. Agora, esses caras aqui, que são o A e o B, eles são chamados de coeficientes da função do primeiro grau. Então, eles são os coeficientes que nós estamos tratando aqui. Que nós vamos falar dele agora. Tá? E o que eles representam dentro da função e no gráfico. Tá? Esse A aqui, ele é chamado de coeficiente angular. É o coeficiente angular. E esse aqui é o coeficiente linear. Coeficiente linear. Então, gravem bem esses dois nomes aí. Eu já até comentei aqui, né, com vocês sobre o valor do B, né, que é o coeficiente linear. O coeficiente linear, ele indica onde a reta corta o eixo de y. Então, isso aqui significa, ó, onde... vou deixar assim. Deixa eu escrever aqui melhor. Então, o coeficiente linear, ele indica onde a reta corta o eixo de y. Vou escrever assim em uma linguagem mais clara.
Então, antes eu não estava utilizando ainda esse conceito de coeficiente linear. Eu apenas falei para vocês que a reta cortava no B, né? No B. Mas quem é esse B? Esse B é chamado de coeficiente linear. É o coeficiente linear da função. E o que é que ele representa? Quando tu olha para a função, o que é que ele representa? O ponto onde a reta vai interceptar o eixo de y. Simplesmente isso. Tá? Já o coeficiente angular, lembra, pelo próprio nome aqui, já fica entendido, né? A gente já consegue interpretar e ver que ele está relacionado com ângulo. Ó, coeficiente angular, ele está relacionado com ângulo. Que ângulo é esse, professor? Esse ângulo aqui, ó. Então, quando você constrói o gráfico da função do primeiro grau, essa reta, ela tem uma inclinação, tá? E esse ângulo, você vai sempre contar ele no sentido, ó, sentido positivo é esse aqui, ó, sentido anti-horário, tá? Você vai contar ele sempre saindo do eixo de x, ó, pro gráfico. Veja que aqui eu tenho esse ângulo. Ó, eu tenho esse ângulo aí. E esse ângulo ele pode ser alterado. Ele pode ser maior, ele pode ser menor. Já vou mostrar lá no GeoGebra como funciona isso aí. E esse coeficiente angular, ele está associado à medida desse ângulo. Tá? A medida desse ângulo aqui, ó. Se eu alterar o valor do A, eu altero a medida do ângulo. Se eu alterar o ângulo, automaticamente eu estou alterando o valor do A. Por isso é o coeficiente angular. Agora eu vou mostrar para vocês lá no GeoGebra como visualizar isso. Tá? Eu falei aqui verbalmente que isso aí que o B é o coeficiente linear, indica onde a reta corta o eixo de y, e falei que o coeficiente angular está relacionado com esse ângulo aqui. Se alterar o coeficiente angular, altera o ângulo. Se alterar o ângulo, altera o coeficiente angular. Vamos ver se faz sentido isso aí. Tá? Voltando aqui, deixa eu ler os comentários de vocês aqui. Rita, entendeu? Ah, tá, fácil, entendi agora, obrigado. Beleza, você conseguiu entender. Beleza, voltando aqui. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui a telazinha do GeoGebra. Agora vamos fazer a mágica acontecer e ver como é que funciona isso aqui na prática. Eu vou construir uma função aqui, onde eu vou conseguir variar o valor do A e o valor do B, tá bom? Vou fazer aqui, utilizar aqui uma ferramenta. Vou variar aqui de menos 5 até 5, acho que menos 8. Vou variar aqui de menos 8 até 8. Ó, pessoal, esse aqui é onde eu vou fazer variar o valor do A. Quando eu variar o valor do A, lá na minha função, vai acontecer uma modificação no gráfico. Eu quero que vocês digam para mim o que vai acontecer. Tá? Agora o B. B também vou fazer variar aqui de menos 8. A 8. Aí aqui vai ser o valor do B. Vou fazer variar também o valor do B. Aí quando eu for movimentando aqui, variando, veja que o valor do B, eu botei para ele variar de menos 5 até 5. Ó. B vai variar de menos 5 até 5. E o valor do A, eu vou alterar ele, vai variar de menos 8 até 8. Tem um intervalo aí bem maior. Enfim, agora eu vou construir a função.
Deixa eu organizar aqui a tela para ficar legal para vocês verem. Bom, ó, observe, eu vou, ó, à medida que eu for alterando aqui o valor do A, veja que a reta vai mudando, ó. Ó, vou deixar aqui o valor do A igual a 1. Tá? E vou deixar também o valor do B igual a 1. Peraí, deixar o valor do B igual a 1. Ó, olhe sempre para cá, para essa. Ó, o valor do B é 1 e o valor do A é 1. Então, olha que a função aqui, ó. A função aqui, ela está da forma f de x igual a x mais 1. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu deixar aqui mais. Show de bola aí, ó. Então, veja que a função, ela é x mais 1, ou seja, o valor do A é 1 e o valor do B é 1. Então, veja que o A é 1 e o B é 1. Então, ó, analise aqui que a reta ela tem essa inclinação aqui, ó. Agora, preste atenção, eu vou fazer a pergunta para vocês, tá? Eu vou fazer a pergunta para vocês. Eu vou alterar o valor do A, tá bom? Eu vou mexer só no valor do A, eu vou alterar ele, eu vou aumentar ele e vou diminuir o valor do A. E aí eu quero que vocês me digam o que acontece, o que vocês conseguem observar no gráfico. O que muda nele? O que está mudando nele? Tá? Então, eu vou fazer isso aqui para vocês observarem. Ó, primeiro eu vou aumentar o valor do A. Ó. Veja que aqui está aumentando. Ó, 1.2, ó, 1.3, 1.4. Ó, vou aumentando. Ó. Estão percebendo que o gráfico está sofrendo uma modificação? Ó. Ó, agora eu vou fazer o valor do A, chegou no máximo, que eu botei, que é 8. O valor do A no máximo é 8, que eu coloquei. Tá? Mas pode ser qualquer número. Tá bom? Eu botei aqui no limite de menos 8 a 8. Agora eu vou diminuir o valor do A. Olha o que está acontecendo com o gráfico. Vocês estão percebendo que a inclinação está mudando? Ó? Ó. Quando chegou bem aqui, veja que o A é 0. Ou seja, a função ficou f de x igual a 1. É uma função constante. Aqui, ó, é uma função constante. Ela nem tem inclinação. A reta é paralela ao eixo de x. Isso significa que a função é constante. Ela nem cresce nem decresce, nem cresce nem diminui. Ela é constante. Beleza, vou continuar diminuindo o valor do A. Olha aí, ó. Veja que a inclinação da reta como já está agora. Ó. Deixa eu colocar bem aqui um ângulo para ficar legal de vocês enxergarem. Se eu consigo colocar aqui esse ângulo. Acho que não vai dar. Tá, beleza. Mas ó, eu vou agora aumentar de novo o valor do A. Já vou aumentar. Agora eu vou colocar a animação. O valor do A vai ficar aumentando e diminuindo. Vai variar de 8 a menos 8. E veja o que acontece com o gráfico. Aumentou, chegou no 8, agora está diminuindo. Diminuiu, até chegar no menos 8. Chegou no menos 8, volta, vai aumentar agora até 8.
Então, isso que a gente está fazendo aqui, gente, é análise do coeficiente angular. Tá? É análise do coeficiente angular. Então, o que ele representa no gráfico? Ele representa justamente essa inclinação aqui. Ó. Veja que a reta, a inclinação dela muda. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulozinho aqui, deixa eu ver se eu consigo função livre. Aqui não. Tá, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Tá, ó, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulozinho aqui, veja que ele vai mudar, ó. À medida que eu vou modificando aqui, ele vai aumentando, ó. Claro que não vai modificar porque eu fiz um riscozinho, mas ó, esse ângulo aí, ele é alterado. À medida que eu estou modificando a reta, ele altera, ele vai diminuir ou ele vai aumentar. Tá? Esse ângulo aqui, ó, que é entre o eixo de x e a reta. Tá? Bom, isso é análise, vou deixar aqui de novo o valor do A igual a 1 e o valor do B está 1. Agora, eu vou modificar aqui, tá? Eu vou modificar agora só o valor do B. Tá? O A eu vou deixar igual a 1. Eu não vou, porque a gente já fez a análise aqui e viu que o valor do A está associado com a inclinação da reta. Tá? Com a inclinação da reta. Bom, agora eu vou alterar o valor do B. Tá? Eu vou mexer só no valor do B. Agora vocês verifiquem. Tá? Vocês verifiquem. Deixa eu fazer bem aqui a marcação do ponto. Olha aí. Ó, observa que quando o B é 1, significa que a reta vai cortar no ponto igual a 1. Deixa eu... Só aqui entre a reta... Tá aí, marquei aqui o ponto de intersecção. Então, a reta corta bem aqui nesse ponto, certinho. Ó. Beleza, agora eu vou modificar o valor do B. Eu vou aumentar o valor do B e vou diminuir o valor do B. E veja o que acontece com esse ponto aqui, ó, onde a reta corta o eixo de Y. Veja o que acontece. Eu vou aumentar o valor do A. Olha, estou aumentando o valor do A. Verifique o que está acontecendo com o ponto onde a reta corta o eixo de Y. Qual é o valor dele agora? É 2. Era 1. Lá embaixo era 1. Agora, modifiquei o valor do B. Agora o valor do B é 2. Como o valor do B agora é 2, a reta corta o eixo de Y no ponto igual a 2. Então, se eu aumentar aqui o valor do B, ó, a 3. Então, veja que o gráfico também é alterado. A reta agora passa a cortar o eixo de Y no ponto B igual a 3. Então, ó, mudar por 4. 5. Então, veja que a função f de x igual a x mais 5. Então, alterando o valor do B, ó, agora eu vou fazer a animação. O B vai ficar alternando de 5 para menos 5. E veja que a reta vai se movimentar. Tá? A reta vai se movimentar. Ó. Aí, ó, veja que o ponto A está andando na reta, no eixo de Y. Porque eu estou alterando onde a reta está cortando o eixo de Y. Olha aí, ó. Eita, peraí, deixa eu... Eu tenho que animar só... Eu queria animar que era só o B. Espera aí, deixa eu deixar o valor do A igual a 1 de novo, que eu quero animar só o B. Quero mexer só nisso aqui, ó. Então, olha aí, ó. Ó, só o B que está sendo modificado. Veja que o ponto onde vai cortar o eixo de Y está mudando, ó, porque eu estou modificando o valor do B. Ó, aumentando o valor do B, ó, aumento o valor do Y, onde a reta corta o eixo de Y. Olha, ó. Se o B for 4, então vai cortar no 4. Então, aqui eu estou comprovando realmente o que eu falei lá na teoria, que o coeficiente linear, que é representado pelo B, ele indica onde a reta vai cortar o eixo de Y. Veja que eu estou alterando o valor do coeficiente linear. Agora o coeficiente linear é 2. Então, a reta corta no ponto 2. O coeficiente linear agora é 1. Então, a reta corta no ponto igual a 1.
Vice-versa. Então, veja que a reta ela não muda a inclinação dela, porque o coeficiente que eu estou modificando aqui é o coeficiente linear. Agora, quando eu modifico o coeficiente angular, olha aí, ó, a inclinação da reta muda. Olha, diminuindo o coeficiente angular, ó, a reta inverteu. Inverteu, ó. Observa que sobe, ó, inverteu, ó. Não esqueça, ó, quando ela fica reta, ó, quando ela fica paralela ao eixo de x, como nesse caso aí, veja que o valor do A é zero. O coeficiente angular é zero. Então, a reta é paralela ao eixo de x. Então, dizemos que a função, nesse caso, é uma função constante. Tá? Y igual a 2, nesse caso aqui. Y igual a 2 é a função. Show de bola, show de bola. Pessoal, com a utilização do aplicativo, vocês conseguiram enxergar realmente o que acontece com a função? Vocês conseguiram verificar realmente o que é o coeficiente angular e o que é o coeficiente linear? Respondam para mim aí no chat, por gentileza. E aí, quem ainda está acompanhando a aula é vocês. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida até agora? Se tiver alguma dúvida, lancem a dúvidazinha aí. Perguntem. Para vocês não ficar nenhuma dúvida aí nesse conteúdo, tá? Pronto, aí no aplicativo, né? No aplicativo fica muito claro isso para a gente. Justamente essa é a função do aplicativo, clarear a interpretação, né? Para você conseguir verificar o que está acontecendo na realidade. O que representa aqueles números, né? Muito bem. Bom, agora vamos fechar aqui falando, recapitulando, né, que eu falei antes sobre o zero da função, e vamos falar sobre função crescente e função decrescente, que está relacionado com o coeficiente angular. Tá bom? Então, vamos matar aqui 2 coelhos com uma tacada só. Então, veja, vou voltar aqui para o GeoGebra. Vou deixar aqui o valor do B igual a 1. O valor do B igual a 1 e o valor do A também igual a 1. Cadê? Tá aqui, 1. Então, veja que eu tenho uma função aqui, ó, f de x igual a 1x mais 1. Então, o valor do A é 1 e o valor do B também é 1. Então, o zero da função, nada mais é, como eu falei agora há pouco, é o valor do x, onde a reta, que é a função, corta o eixo de x. Tá? Eu vou fazer aqui a intersecção entre a reta, que é a função do gráfico, e o eixo de x. Então, veja que ele vai cortar aqui nesse ponto aqui. Ó. Que ponto é esse? Eu vou usar o aplicativo aqui para ele marcar para mim. Então, faço a intersecção aqui entre a reta e o eixo de x e ele marca o ponto para mim. Que ponto é esse aqui, professor? Vamos pegar aqui as coordenadas dele. Vou mostrar aqui. Cadê? Ele é o ponto. Parei. Ponto. Aí. Pronto, tá aqui. Ó. Olha as coordenadas. Quem são as coordenadas desse ponto? Menos 1 e 0. Então, se eu pegar aqui essa função, ó, f de x igual a x mais 1, e calcular o zero dela, eu vou encontrar que x é igual a menos 1.
pega ela igual a zero. Então, x mais 1 igual a zero, eu vou ter que x é igual a menos 1. Então, o zero dessa função é menos 1, que é aqui, ó, o valor do x, ó, menos 1. Então, isso é o zero da função afim. Tá? Isso é o zero da função afim. É o valor do x do ponto onde a reta corta o eixo de x. Tá? O y vai ser zero, professor? Sempre? Sempre vai ser zero, lógico, porque o ponto está em cima do eixo de x. O y sempre é zero. Tá? Do mesmo jeito que o coeficiente linear é o valor do y. Vai ser, e o x aqui, nesse caso, vai ser sempre zero. Verifica aqui no ponto, deixa eu mostrar aqui as coordenadas dele. Ó. As coordenadas dele aqui é 1 e 0. Ó. Desculpa, 0 e 1. O x é 0, por quê? Porque o ponto está em cima do eixo de y. Então, se o ponto está em cima do eixo de y, é porque o x é 0. Se o ponto está em cima do eixo de x, é porque o y é 0. Então, isso aqui é a interpretação desses dois valores. Bom, isso é o zero da função. Bom, agora, a função crescente e a função decrescente. Então, a gente estuda lá. Deixa eu voltar para o OpenBoard. E aqui. Olha só. Compartilhar. Então, ó, beleza. Então, só falando mais sobre esse coeficiente linear aqui, ó, então veja aqui, ó, para mim continuar lá, ó, a inclinação da reta aí, ó. Se eu fazer ela assim, o ângulo é esse, ó. Então, se a inclinação da reta for assim, o ângulo já é esse, ó. Então, já muda o ângulo. Então, isso aí está relacionado com o coeficiente angular, tá? Agora, vamos ver o que está relacionado com a função se crescente e decrescente. Então, função crescente e função decrescente. Tá, então quando a gente está estudando esse conteúdo no ensino médio, né, no ensino fundamental também, a gente sempre relaciona essa ideia da função ser crescente e ser decrescente com o valor do coeficiente angular, tá? Eu posso escrever assim, ó. O crescimento e o decrescimento estão relacionados com o coeficiente angular. Então, o que você vai observar? Você vai observar o coeficiente angular da função. Você vai olhar para ele, tá? O coeficiente angular, que é representado pelo A, pode ser maior do que zero, ou seja, positivo. Pode ser zero, ou pode ser menor do que zero. Nós temos aí as três possibilidades. Tá? Então, quando o coeficiente angular da reta, né, que é essa reta aqui, AX mais B. Então, quando olhar aqui para o valor do coeficiente angular e ele for um número positivo, isso implica logo que a função é crescente. Você já vai observar e dizer e afirmar com toda a categoria que a função ela é crescente. Se o valor do A for zero, lembra que naquela hora que eu fiz no aplicativo, o A sendo zero, que a reta ficava paralela ao eixo de Y.
era uma função constante. A função nem era crescente e nem era decrescente. Era uma função constante. Então, se o coeficiente angular for zero, nós temos uma função constante. E se o valor do A for negativo, nós temos uma função decrescente. Então, são os três casos, são esses aí que pode acontecer. O A ser positivo, o coeficiente angular sendo positivo, o coeficiente angular sendo zero, ou ele sendo negativo. Tá? Então, é isso que vai caracterizar a função ser crescente ou decrescente. Então, vamos lá para o aplicativo agora. Ver como é que funciona na prática. Olha só. Na tela do GeoGebra. Agora, eu vou apagar, tirar aqui esses... Deixa aqui só o pontuar. Tirar aqui um rótulo dele. Ponto B. Tirar o rótulo. Pronto, deixa só os pontinhos marcados. Então, o que é que eu vou fazer aqui para vocês observarem agora relacionado à função crescente. Relacionados à função crescente, então, e à função decrescente. Bom, primeiro, se o valor do A for positivo. Então, observe que o valor do A aqui é 1. Deixa eu trazer aqui a função para cá. Pronto, deixar bem aqui. Pronto, tá aqui, ó. Veja que o valor do A da função aqui é 1. Tá aqui, 1. Positivo. Então, veja que a inclinação da reta é assim, ó. É essa inclinação que a reta tem, caracterizando uma função crescente. Veja, se o x for 0,5, o y vale quanto? Vale 1,5. Se o x for 1, veja que o y vale 2. Ou seja, à medida que eu estou aumentando o x, o meu y também está aumentando na mesma proporção. Por isso, caracteriza a função crescente. Porque também, outra forma de enxergar, porque o valor do A é 1. E o valor do A sendo 1, o valor do A é positivo. E a função é crescente. Então, se o valor do A for 1, só valores iguais a 1. Veja que todos, 2,8, 2,3, 3,5, são valores positivos. A reta sempre vai ter essa inclinação aí. Sempre ela vai ter essa inclinação assim, nesse sentido, de função crescente. Tá? Agora, se eu atribuir o valor sendo zero, A sendo zero, vou botar aqui A igual a zero. Olha como fica o gráfico. Olha aí como fica o gráfico. Eu vou mudar aqui a cor dele. Tá? Pronto, deixa vermelhinho, fica mais destacado. Olha como fica o gráfico. O gráfico ele fica paralelo ao eixo de x. Ele não corta o eixo de x. Porque o A é zero, o coeficiente angular é zero. Então, a função se torna uma função constante. Que é o segundo caso lá que a gente viu na definição. Se o A for zero. Agora, se o A for negativo, vamos mostrar aqui quando o A for negativo. É zero. Agora eu vou pegar um número negativo. Menos 0,1. O valor do A já observa que a reta agora, ela já tem a outra inclinação agora. A inclinação é assim, veja aí, assim positivo, função crescente. Assim, né? O coeficiente angular é negativo, função decrescente. Função decrescente, função crescente. Função decrescente, função crescente. Vou animar aqui o valor do A para ver. Deixa só, observa aí,
crescente, decrescente, crescente, decrescente. Então, veja que a inclinação da reta muda, tá? Isso caracteriza uma função crescente e uma função decrescente, tá? Então, outra forma de você enxergar que a função é decrescente, além de pela inclinação da reta e também olhando para o coeficiente angular sendo negativo, você pode comparar os valores do x, ó. Se eu pegar aqui o x igual a menos 1, então, se o x for menos 1, o y vai ser quanto? Ó, lá em cima vai ser 3. Se o x for menos 0,5, ou seja, diminuiu, aumentei o x. Então, ó, o meu y já vai ser um número aqui próximo do 2. Ó. Ou seja, eu aumentei o x e o y diminuiu. Então, caracterizando aí uma função decrescente. Show de bola? Então, pessoal, hoje basicamente era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Eu acho que ficou claro, que deu para vocês aqui, a gente utilizando o GeoGebra, deu para a gente clarear mais. Olha aí, essa animação aqui está variando tanto A quanto B, ó. Ó, tanto A quanto B estão sendo modificados, ou seja, o coeficiente angular e o coeficiente linear sendo modificados ao mesmo tempo. Ó. Então, um faz com que a reta gire e o outro faz com que a reta suba e desce. Sobe, sobe e desce. Então, deixa eu só encerrar aqui. Então, pessoal, eu acho que deu para ficar claro a ideia de função do primeiro grau. Claro que tem as aplicações dentro da resolução dos problemas, aí já é o quê? Já é esse conceito, esse conhecimento que a gente estudou hoje aplicado dentro daquele problema, entendeu? Mas você entendendo a essência ali, como é que funciona, como é que a função é crescente, como é que a função, o que representa os coeficientes, né? A ideia da construção do gráfico. Então, todos esses elementos são fundamentais aí na compreensão do problema, tá? E você entendendo isso aí, você está muitos passos aí à frente de muita gente, tá? Então, queria agradecer aí a participação de vocês na nossa live, tá? Espero que tenha ajudado vocês aí, que essas questões aí que caem na prova de função no primeiro grau, vocês, ó, mande ver e tirar nota boa. Tá bom? Essa vai ser a minha recompensa aí com vocês, tá bom? Então, ó, tchau, tchau. Uma boa noite para vocês, tá? Que temos aí uma noite abençoada por Deus, tá? E dizer que a luta é grande, a luta é árdua, tá? A preparação, ela é mesmo cansativa e tudo, mas depois vocês vão recolher aí os frutos dos estudos. Tá bom? Então, vamos lá, persistência, tá? Estudem, preparem-se, não desanime, que a vaga vai ser de vocês e aí vocês vão depois agradecer, né? E ver que foi importante aí essa dedicação desse tempo aí de estudo, desses conteúdos, tá? Forte abraço, tchau, tchau e até nossa próxima live.